O processo de animação consiste nas alterações de posição, rotação e escala. Além disso, podemos animar praticamente todos os parâmetros também. Nessa aula, ensinarei de forma objetiva tudo o que você precisa para criar suas próprias animações dentro do Blender. Então, vem comigo! Essa aula está sendo patrocinada pelo meu treinamento Dominando o Blender, Aprenda de Vez. Nele, ensino de forma definitiva as principais técnicas do universo 3D. Dessa forma, você estará pronto para criar seus próprios projetos e animações de forma profissional o mais rápido possível. O link com todas as informações está aí na descrição, ou se preferir, é só escanear o QR Code que está aparecendo agora na tela. Se seu desejo é dominar o Blender de vez, esse é o melhor caminho. Fala, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula aqui do canal. Estou muito feliz de te ver por aqui. Eu me chamo Wellington Coloni, sou artista 3D e professor de Blender. Sem mais enrolações, então vamos para a aula. Bom estudo! Para isso eu estarei utilizando o arquivo da cena inicial padrão, mas a gente pode selecionar a câmera e a lâmpada e apagar, porque a gente não vai estar utilizando. Aqui na parte de baixo, nós encontramos a timeline. Aqui que a gente vai trabalhar, então, de fato, com as animações dentro do Blender. Aqui a gente tem a agulha, que seria esse objeto aqui, que se a gente deixar o clique esquerdo do mouse e mover, a gente consegue navegar, olha só. Já já eu vou falar um pouquinho mais sobre ela. Então é nesse espaço que a gente vai trabalhar para criar nossas animações, por meio de keyframes. Se você já trabalhou com um software de animação 2D, por exemplo, Premiere ou After Effects, praticamente a timeline funciona de igual modo, você vai ver que é bem tranquilo. Como eu disse no vídeo anterior, a animação consiste na alteração da forma de um modelo. No caso aqui a gente pode, no Blender, além de conseguir fazer animações em modelos, em objetos tridimensionais, a gente pode fazer a alteração nos parâmetros também. Só para começarmos aqui entendendo o conceito da animação, eu vou selecionar esse cubo, o cubo da cena padrão. A gente pode selecionar a ferramenta Move, deixar ela ativa, que eu vou subir com ela acima do grid, deixar ele aqui acima do grid para não ficar nos atrapalhando. Para criarmos quadros-chaves, né, para de fato criarmos nossas animações, podemos acessar o menu Object e aqui na seção Animation encontramos aqui Insert Keyframe. Se a gente clicar aqui com o esquerdo do mouse, a gente vai abrir essa janelinha. Os principais parâmetros que vamos utilizar para criar animações é que o Location, Rotation e Scale. E esses daqui também são bem importantes, já vou falar um pouquinho mais sobre eles, beleza? Então aqui só para a gente começar, se quiséssemos fazer uma animação simples desse cubo andando para o lado, né, se deslocando para o lado, então basta a gente apertar a tecla I, que é o atalho, né, para a gente acessar o painel Insert Keyframe Menu. Eu vou criar aqui um keyframe de location, de posição, ó. Tá? Vou clicar com o esquerdo. Perceba que aqui na parte de baixo, aqui na timeline, a gente criou então essa bolinha. Esse é o quadro-chave, que indica então a posição inicial do nosso objeto. Se a gente clicar aqui no botão de play, que no caso seria esse aqui, ou a barra de espaço, que é o atalho, eu vou clicar aqui, ó, só para você ver, ó, não vai acontecer nada, tá? E se a gente apertar a barra de espaço, também seria o play, ó. Então, para a gente criar um outro quadro-chave, para de fato a gente ter a animação do nosso cubo, precisamos mover a agulha para algum outro momento aqui da timeline. Por exemplo, eu vou deixar aqui no quadro 20, e vou mover no eixo X aqui para o lado direito. Olha só, eu vou levar até aqui. E vou criar mais um quadro-chave. Então, eu vou apertar a tecla I para acessarmos o menu aqui, o painel flutuante Insert Keyframe Menu, e vou criar um de Location. Se voltarmos agora a agulha para o quadro 0 da timeline, olha só, então a gente já tem uma animação. Vou dar o play aqui, ó, só para você ver, ó.
Então aqui a gente já tem uma animação. Se por um acaso você ainda não é um inscrito aqui no canal, já se inscreva aí agora para não perder as próximas aulas. Aqui toda semana, sem falta, eu posto conteúdo de Blender gratuito e de qualidade para te ajudar. Estou preparando várias aulas incríveis e você não pode perder de jeito nenhum. Então já se inscreva aí agora para não esquecer, beleza? Eu quero que ele volte para o ponto inicial aqui da anterior. A gente pode selecionar só um keyframe, ó. Por exemplo, aqui a gente estava com 2 selecionados, que os dois estão laranjinhas. Se eu clicar com o esquerdo aqui dentro, a gente anula a seleção. Tá? Então, vou selecionar só esse aqui do 0, ó, com o clique esquerdo, levar aqui para o quadro 40, só a título de exemplo, ó, e vou colar com Ctrl V, ó, Ctrl V. Se voltarmos agora a agulha para o quadro 0, só para você entender e dar o play, ó. Olha só, então ele vai e volta. Aqui a gente já tem então uma animação de posição. Para as demais transformações funciona de igual modo, tá? Eu vou selecionar todos esses keyframes aqui que a gente criou, criando um campo de seleção com o botão esquerdo do mouse, e vou apertar a tecla Delete para apagarmos eles, ó. Dessa forma então a gente não tem mais nenhuma animação presente. E para criarmos então uma animação de rotação, basta a gente selecionar o objeto, ó, com o clique esquerdo, apertar a tecla I. Eu vou escolher aqui, ó, Rotation, para a gente criar, inserir um quadro-chave de rotação. Podemos mover a agulha para qualquer outro quadro, que eu vou deixar no 20 só a título de exemplo. Vou rotacionar o nosso objeto, a tecla R, lembra, a tecla R para a gente rotacionar. Eu vou limitar a transformação no eixo Z, ó, apertando a tecla Z em seguida, e vou digitar aqui, por exemplo, 360 no teclado numérico, e vou apertar a tecla Enter, ó. Então, eu fiz aqui a transformação, 360 graus, vou apertar a tecla I agora, para a gente criar o quadro-chave, e vou escolher aqui, ó, Rotation. Se voltarmos para o 0, ó, olha só, então a gente tem a animação de rotação, 360 graus, né, olha só. E de escala, a mesma coisa, vou selecionar todos aqui para apagar, voltar para o quadro 0, apertar a tecla I para a gente abrir o painelzinho, vou escolher aqui Scale. A gente pode levar aqui para qualquer outro quadro. Por exemplo, eu vou deixar aqui no 20 e vou apertar a tecla S, ó, tecla S. Apertarei a tecla I para a gente abrir o painel e vou escolher de Scale. Se a gente voltar a agulha aqui para o quadro 0, então a gente já tem uma animação criada. Olha só como é que é simples, né? E é claro, vou apagar aqui, ó, a gente pode criar as 3 juntamente em uma só animação. Por exemplo, eu vou apertar a tecla I, vou escolher um de Location, vou levar até o quadro 20, mover aqui em X, só a título de exemplo, tá? Apertarei a tecla I mais uma vez e colocarei aqui, ó, Location. E agora eu quero que no quadro 40 ela crie uma rotação, que ela crie uma transformação aqui, uma animação de rotação. Porém, se eu levar a agulha até o quadro 40, apertar a tecla R para rotacionar, vou apertar a tecla Z aqui para limitar a transformação só no eixo Z, vou digitar 360 e apertarei a tecla Enter para confirmar. Se eu apertar a tecla I para a gente criar o quadro-chave e escolher aqui, ó, Rotation para criar o keyframe, e se a gente voltar aqui no 20, olha só, do 20 ao 40 não está acontecendo a animação. Por que que isso está acontecendo? Porque não definimos aqui no quadro 20 a posição inicial de rotação do nosso objeto. Então, para que a animação aconteça, né, de rotação nesse espaço, a gente teria, eu vou deletar aqui, ó, o 40, a gente teria que deixar a agulha aqui no quadro 20, apertar a tecla I, escolher aqui, ó, Rotation, que a gente definiu o início da nossa animação. Se levarmos agora para o 40, apertarmos a tecla R para rotacionar, a tecla Z para limitar a transformação, eu vou digitar aqui 360, tecla Enter para confirmar, apertarei a tecla I para a gente abrir o menu e vou escolher Rotation. Se a gente voltar para o 20 agora, olha só, então a gente tem animação. Tá? Então, só para você entender, precisamos criar o inicial, o ponto inicial, o keyframe do ponto inicial e o do final para a gente criar de fato então a animação. Então aqui, ó, no quadro 0 ele está parado, ele vai até o 20, do 20 até o 40 ele rotaciona. Eu quero que ele expande aqui no 60.
No 60 eu quero fazer uma transformação de escala, então tem que voltar aqui para o 40, apertar a tecla I, e escolher aqui ó, o Scale, levar até o 60 e apertar a tecla S, ó. Tecla I agora, Scale. Então a gente criou um inicial aqui no 40 e um final no 60. Olha só, então aqui no 40 ele expande, ó. Vamos voltar aqui para o 0 e apertar o play para a gente ver o que tem, ó. Rotaciona e aqui expande. O processo de animação basicamente é isso, é bem simples. Muitas pessoas têm medo de trabalhar com animação porque acham que é algo muito complexo, mas não, é bem tranquilo. Aqui eu cliquei no espaço vazio e sumiu todos os keyframes aqui da timeline. Por que que isso aconteceu? Porque a gente precisa estar com um objeto selecionado, olha só. Com o objeto que a gente criou os keyframes. Por exemplo, se eu criasse aqui uma UV Sphere, eu vou movê-la aqui para o lado, ó. A gente está com ela selecionada e não tem nada aqui na timeline. Por quê? Porque a gente não criou os quadros-chave. Tá? Então aqui, para ter os quadros-chave da animação do cubo, precisamos estar com ele selecionado, beleza? Vou deletar essa esfera, voltar aqui a seleção para o cubo. Aqui só umas dicas complementares. Além de podermos navegar entre os quadros-chaves movendo a agulha, né, clicando com o esquerdo e movendo, a gente pode apertar a setinha para cima aqui do nosso teclado, ó, que a gente vai avançar de keyframe para keyframe e para voltar a setinha para baixo do teclado, ó. Tá? Então aqui facilita bastante. E a setinha para o lado a gente avança quadro por quadro, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí eu quero ver do quadro 0 até o quadro 20. Você pode deixar a setinha apertada, ó, que você vai ver a animação. Ó. Você consegue navegar, então, entre as setinhas do teclado. Beleza? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que às vezes pode acontecer com você. Eu vou clicar no espaço vazio aqui dentro, para a gente anular a seleção, e eu vou tirar o zoom bastante, ó, girando o screw. Girar bastante o screw, aqui a gente dá o zoom, né? Se a gente leva para frente, a gente dá o zoom, e se a gente leva para trás, a gente tira o zoom. Então, eu vou tirar bastante o zoom, ó. Bastante, e vou deixar o clique do screw pressionado para a gente correr aqui dentro. Ó. Eu perdi os keyframes, perdi todos os keyframes, não estou encontrando. Se a gente apertar a tecla Home do teclado, a gente vai enquadrar todos os keyframes rapidamente. Ó. Então aqui é bem fácil. Ó. Eu perdi. Aperta a tecla Home que eles são enquadrados rapidamente. A mesma coisa que aqui na 3D Viewport. Bacana. Aqui, ó. Mais uma informação complementar, a gente pode navegar entre os quadros chaves aqui por esses parâmetros aqui também, ó. Olha só, nessa setinha aqui a gente navega, aqui a gente volta. Se a gente clicar nesse outro aqui, a agulha vai para o fim da timeline, para voltar a gente clica nesse outro aqui, ó. Tá? Então a gente consegue navegar pelos botões também. Se a gente clica nesse play aqui apontado para o lado direito, ele vai para frente. E se a gente clica no play apontado para trás, ele volta a animação. Aqui nesses parâmetros, Start e End, a gente pode definir o começo da nossa timeline e o fim também. Aqui no caso, a gente está com ela começando no quadro 1 e finalizando no quadro 250. Eu quero que ela termine aqui no 60, que é até onde que a gente finalizou a nossa animação. Basta clicar com o esquerdo aqui e digitar 60, tecla Enter. Ó. Então, se a gente der play, ó, a nossa timeline, o local aqui onde a gente vai trabalhar, vai ter só do quadro 1 até o 60. Eu quero que comece no 20. Esse do 1 até o 20 aqui eu não vou usar. Você clica aqui no Start, deixa com 20. Ó. Se você der play, então vai começar só do 20 até o 60. Bacana? Vou voltar aqui. Para voltarmos com o padrão, é só clicar com o direito. Reset the Full Value. Aqui também, ó, Reset the Full Value, como já vimos nas aulas anteriores. Para darmos o zoom, então, gira o screw, você aproxima. Para tirar o zoom, você gira o screw para trás. Para navegar aqui, é só deixar o clique do screw pressionado. Abrindo um parênteses aqui rapidinho, qual tutorial você gostaria de ver aqui no canal? Deixe sua sugestão aí nos comentários, que eu irei anotar e preparar o quanto antes para você com muito carinho, beleza? Tá, vou selecionar o cubo e apertar a tecla I para abrirmos o painel Insert Keyframe Menu.
Como já vimos, podemos criar então quadros-chave de Location, Rotation e Scale, mas podemos também, por exemplo, criarmos um de Location e Rotation. Eu vou escolher esse aqui, ó, a princípio, Location e Rotation, levar ele aqui no quadro 20, eu vou apertar a tecla R, limitar a transformação no eixo Y, e eu vou digitar aqui 180 para a gente rotacionar 180 graus, e vou apertar a tecla Enter, beleza? E também eu vou levar aqui no eixo Z para cima agora. Então aqui a gente fez dois tipos de transformação. A princípio a gente fez uma transformação de rotação, e agora uma de posição, tá? Levando o nosso cubo para cima. Se eu apertar agora a tecla I para abrirmos o painel e escolhermos aqui Location e Rotation, a gente vai criar esse quadro-chave. Se voltarmos para o 0, olha só o que aconteceu. A gente criou uma animação de posição e rotação juntas. Olha só como é que é interessante. Tá? Se a gente escolher só de posição, o de rotação não iria funcionar, né? Juntamente, ó. Então aqui a gente criou uma animação dos dois parâmetros juntas. Também a gente pode fazer isso com o outro parâmetro. Vou deixar a agulha aqui no de 20, no quadro 20. Vou apertar a tecla I, ó, para a gente abrir o menu. E eu vou escolher aqui, ó, Location, Rotation e Scale. Então aqui a gente pode fazer todas as transformações juntas, de posição, de rotação e de escala juntas. Então eu vou escolher esse aqui, ó. A gente cria um quadro-chave sobreposto aqui com o anterior. A gente pode levar ele aqui para o 40 agora, ó. Então a princípio eu vou fazer uma transformação de posição. Eu vou levar ela aqui no eixo X. Aqui a gente pode agora apertar a tecla R para rotacionar. Vou limitar aqui no eixo Z, ó, por exemplo. Digitar 360 para a gente rotacionar 360 graus. Vou apertar a tecla Enter. E agora a gente pode fazer uma de escala também. Eu vou apertar a tecla S para a gente dimensionar, deixar ela menorzinha. E agora, para a gente fechar aqui o ciclo, eu vou apertar a tecla I. E vou escolher aqui, ó, Location, Rotation e Scale. E se voltarmos para o 20, olha só o que acontece. Vai acontecer a de posição juntamente com a de rotação, juntamente com a de escala também, ó. Olha só que bacana. Então aconteceu as três transformações em uma só animação, ó. Se essa aula está sendo útil para você aí, não se esqueça de deixar o seu like, beleza? Dessa forma, eu saberei que te ajudei e me esforçarei ainda mais para trazer conteúdos como esse aqui para o canal. Seu like me motivará demais, demais. Então, conto com você. Para a gente utilizar o botão AutoKey, a gente precisa criar um quadro-chave inicial. Só que para a gente conseguir usar todos os parâmetros, o ideal é a gente apertar então aqui a tecla I e escolher aqui, ó, Location, Rotation e Scale, que a gente cria o quadro-chave pertinente a todas as transformações, a de posição, rotação e escala. Tá? Então eu vou clicar com o esquerdo aqui para a gente criar. Criamos o quadro-chave e agora eu posso ativar o botão AutoKey. Para o AutoKey funcionar corretamente, para ele funcionar, a gente precisa criar um quadro-chave inicial. Eu recomendo sempre você criar o quadro de posição, rotação e escala, igual a gente acabou de ver aqui, tá? Se movermos aqui para o quadro 20, por exemplo, e apertarmos a tecla R para rotacionar, ó, eu vou limitar a transformação no eixo Y, vou digitar aqui 180 graus e apertar a tecla Enter. Olha só, então aqui a gente já criou o quadro-chave sem ter que apertar a tecla I e escolher lá o Rotation. Olha só, já criou. Ah, eu quero agora que aqui no quadro 20, ele move para cima. Ele vai para cima agora. Se a gente voltar para o 0, olha só. Então ele já vai rotacionar e já vai para cima. Por que está acontecendo isso? Por conta do AutoKey. Ele atualiza os keyframes automaticamente, ó. E cria também, né? Por exemplo, aqui no quadro 40, eu quero que ele vá para baixo. Olha só. Então ele já atualizou, ó. Ele rotacionou e já foi para baixo. Ah, aqui eu quero que ele, no 40, ele dimensiona. Então aqui do 20 até o 40, ele já vai dimensionar e mover, ó. Olha só como é que é prático e útil, ó. Ah, aqui no 60 eu quero que ele rotaciona no eixo Z, aqui, por exemplo, 540 graus. Vou apertar a tecla Enter. Dimensiona e vai para frente. Olha só, tudo automaticamente, ó.
rotacionou, dimensionou e foi para frente. Então o AutoKey cria os quadros automaticamente e atualiza também. Só que lembrando que você precisa criar um quadro-chave inicial para ele poder funcionar posteriormente. Então, como já vimos, eu recomendo que você sempre crie o de Location, Rotation Scale. Se você deseja ir além dessa aula gratuita aqui do YouTube, conheça já o meu treinamento completo, Dominando o Blender, Aprenda de Vez. Nele você aprenderá de forma definitiva tudo sobre o 3D o mais rápido possível, desde modelagem, aplicação de materiais e texturas, mapeamento, iluminação, render, animação e muito mais. Esse é um dos cursos mais completos que você vai encontrar no Brasil. Sério, se seu desejo é dominar o Blender de vez, esse é o melhor caminho. Então clique no link que está aí na descrição ou escaneie o QR Code que está aparecendo agora na tela.